Que bom. Que bom partilhar com vocês a palavra do Senhor. Que bom partilhar com você a palavra do Senhor. Você que está em casa e que, por algum motivo, não pôde estar conosco, de repente, com suas reservas para ainda circular. Nós estamos em tempos de exceção, mas saiba que estamos com bastante espaço aqui em nosso templo. Estamos dentro das regras de distanciamento, naquilo que nos é possível, e estamos num ambiente seguro. Deixa eu perguntar novamente, deixa eu ver quantas pessoas já receberam pelo menos a primeira dose de seu imunizante. Deixa eu ver aqui as mãos levantadas. Veja, a grande maioria dos que aqui estão já receberam a sua dose. Eu ainda não, tá? Eu estou na fase do... acho que a minha fase entrou agora, a minha faixa etária de 35 a 40 anos, ou 35 mais, né? Posso ser vacinado já, pelo menos com a primeira dose, que ela vai chegar. É um meio também que o Senhor tem para abençoar e fazer milagre na vida das pessoas. Amém? Que assim seja. Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8 é um texto também de minha preferência, da preferência de muitos, certamente. Romanos capítulo 8 tem um brilho que salta aos olhos quando a gente abre a Bíblia. Ele me deixa saber que, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Ele me deixa saber que, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há separação. Que diremos, pois, se Deus é por nós? É esse o texto que temos em mãos. É esse o texto que chama a minha atenção, que brilha, que salta da Bíblia aos meus olhos quando eu folheio ela, e normalmente eu sempre paro por aqui também. Esse último mês de junho eu passei estudando esse livro e resolvi separar uma mensagem que para mim fala muito ao coração dentro desse texto, porque em uma ocasião eu ouvi de um pregador uma leitura de um texto que tem feito eu olhar para o mundo e fazer uma leitura diferente quando olho esse texto e quando olho o agir de Deus no mundo. Eu quero ler com você o versículo 28, 29 e 30 desse capítulo. Romanos 8, aí na sua casa. Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 e 30 é o que nós vamos considerar para esta manhã como texto-chave. Na minha versão, e eu leio assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que chamou, também glorificou. Qual é a Bíblia que você lê, Rubens? Eu leio a Nova Versão Internacional. Mas eu tenho outra tradução aqui, a Revista e Atualizada. E a Revista e Atualizada, no versículo 28, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a versão mais corrente, é o que nós normalmente temos em nossa mão. A Almeida Revista, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, provavelmente é a tua versão aí. E eu quero ler e eu quero fazer a reflexão desse texto em um contexto de momentos ruins. Estamos vivendo momentos ruins. Vivemos momentos socialmente ruins, sanitariamente ruim. Já foi pior, é verdade, mas ainda ruim. Vivemos um tempo de crise econômica. E falar de crise econômica para brasileiro é quase que chover no molhado. A gente sai de uma crise econômica para viver ali, talvez, uma pequena primavera, mas logo vem o inverno, sem passar pela abundância do verão. Os amigos que tocam negócios aqui, estou olhando para o meu amigo Davi ali, que já viveu um pouquinho mais que eu e já passou por muitas crises econômicas. Então, crise econômica no Brasil é chover no molhado. Eu perguntaria, talvez, para algum irmão que estivesse na Suíça, ou na Dinamarca, ou na Finlândia, o que é crise econômica? Para eles também seria uma tragédia. Mas para os brasileiros, isso é chover no molhado novamente. Mas eu leio esse texto dentro de um contexto de crise, um contexto de receber notícia ruim. O último dado que eu ouvi quando estava ali acompanhando no meu rádio, no dial ali no meu rádio, no meu carro, o número era de 520 mil mortos. 520 mil mortos é desesperador em qualquer circunstância. E ainda que eu concorde com, eventualmente, um número bolha, se eu tirar 50% e ficar com 260 mil mortos, ainda assim seria um número escandaloso. Escandaloso. 1 ano e 2, 3 meses de pandemia. Se eu considerar as estatísticas de crimes, homicídios que acontecem aqui no Brasil durante um ano, nós estamos falando de um número brutal de 61 mil pessoas violentamente tiradas da vida. Estou falando de 520 mil mortos por uma patologia. De fato, vivemos tempos de crise e de notícias ruins. E quando eu penso em notícias ruins, eu penso em coisas que têm essa capacidade de tirar o nosso chão. E aí, eu convivo num grupo de crentes. Eu sou autodenominado como participante do grupo dos evangélicos, dos protestantes evangélicos tradicionais. E quando as pessoas olham para nós, elas buscam respostas, as quais algumas temos, outras não. E muitas vezes a resposta que eu entrego àqueles que estão vivendo notícias ruins que batem à sua porta, foi entubado. Olha, venha para o hospital e traga os documentos. Muitas vezes eu sou tendencioso a responder assim: querido, sabemos que Deus em todas as coisas coopera para o bem daqueles que o amam.
eu me sinto desconfortável em dar esse tipo de resposta. Quando eu ouço 520 mil pessoas mortas, eu fico realmente desconfortável. Como assim Deus está agindo nas coisas? É como se existisse dentro dessa palavra que eu digo ao meu irmão, existisse uma ideia subjacente, paralela, intrínseca, de que eu sei o que está acontecendo, essa coisa é ruim, você está sofrendo, há uma tristeza grande em seu coração, a situação não é boa, todas as questões estão, o teu castelo está desmoronando, tudo está ruim, mas saiba, Deus tem um propósito nisso que está fazendo. Tudo que está acontecendo contigo tem um propósito para ser do jeito que é. É a vontade de Deus que assim seja. Essa é a ideia que está por detrás dessa fala, quando eu tento acalentar aquele que está sofrendo. É isso que eu quero dizer. Deus tem um propósito nisso que está acontecendo na sua vida. Como eu consolo um irmão desse jeito? Com essas palavras. E veja, quando eu estou falando de coisa ruim, eu estou dizendo de coisa que tem a capacidade de mudar a nossa agenda brutalmente. Coisa que me move do lugar. Eu tinha um plano, agora não tenho mais, porque a situação mudou, as circunstâncias são outras. Eu tenho que agora tratar de atender no hospital, porque não tem outro que faça. Eu tenho que fazer, é o meu pai, a minha mãe, é o meu esposo, a minha esposa, é o meu filho. Eu tenho que atuar. Todas as demais coisas ficaram agora em segundo plano, porque o plano principal é resolver a questão que está adiante de mim. É uma situação ruim que tem a capacidade de mudar a minha agenda brutalmente. É a notícia de que eu não te amo mais, quero ser feliz, vou viver a minha vida. Como assim viver a minha vida? Estamos há 20 anos juntos e como assim você vai viver a sua vida? Eu tenho que ser feliz. Vou viver minha vida. Isso é violência. Isso tem a capacidade de mudar socialmente a minha vida. Segunda-feira você não precisa voltar aqui. Passa no RH. Semana que vem a gente conclui as suas contas, deposita a sua grana e você tenha boa sorte. E aí você chega em casa para viver o final de semana e tem que dividir essa notícia com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Olha, vamos fechar as portas porque o governador disse que a gente não pode abrir, existe uma crise sanitária, a gente já estava com caixa apertado, vamos ter que dispensar todos os funcionários, porque se eu não fizer, eu mesmo terei que buscar meios para sobreviver. Isso é brutal. Construímos toda a nossa vida em cima de uma estrutura ali bem montada e de repente vem uma notícia que avassala. Então ela tem sim a capacidade de tirar a gente de uma agenda. Sim, ela tem a capacidade de fazer com que nós contabilizemos as nossas perdas, as nossas faltas, as nossas carências. Sim, ele tem sim a capacidade de nos obrigar a fazer mudanças que são involuntárias. Sim, há coisas que desorganizam toda a nossa vida para eventualmente reorganizá-las em uma outra circunstância, em um outro meio, de um outro jeito. Nesse outro lugar, para onde vamos, para onde estamos indo,
É um lugar que eu não sei para onde é, não sei que em circunstâncias encontrarei lá, e não sei de que jeito viverei por lá. É como você liga a TV e ouve que a polícia resolveu fazer uma ação, entra na comunidade, entra na favela, e o saldo é algumas apreensões, alguns presos, e crianças de 5 anos, 7 anos, 10 anos indo para a escola são vítimas de balas perdidas. E aí a mãe manda para a escola a sua filha de 8 anos e recebe de volta um caixão. Isso é terrível. Isso é avassalador. Isso é notícia ruim. Baixas de crianças de 8, 9, 10 anos, seja lá qual for a idade, não é política pública de segurança. Não é política pública de segurança ter baixas de gente inocente. Isso é notícia ruim. E eu não tenho coragem de dizer para uma mãe dessa que Deus tem um propósito ao receber um caixão com a sua filha de 8 anos dentro dele. Eu não tenho coragem de dizer que Deus tem um propósito nisso. E eu não tenho coragem e não vou dizer porque não preciso dizer isso. E eu não preciso dizer isso porque eu tenho a palavra de Deus em minhas mãos. E ela não está errada quando diz o que diz. A minha compreensão, sim, deve estar equivocada. A tradução deve ser a inadequada, porque Deus não disse isso. Paulo, certamente inspirado por Deus, não disse isso. E aí, eu tenho uma tradução que diz sim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas na minha tradução, existe uma nota de rodapé. Uma nota de rodapé que me faz entender melhor esse texto e me dá uma sugestão, uma outra possibilidade de tradução para esse texto. E a nota de rodapé da minha Nova Versão Internacional diz assim: outros trazem, abre aspas agora, sabemos em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam, para trazer a existir o que é bom. Se na primeira versão sabemos que Deus age em todas as coisas, a segunda versão está dizendo que sabemos que em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões, Deus coopera juntamente com aqueles que o amam. Se na primeira versão o foco está nas coisas, a segunda versão, a segunda tradução, a segunda sugestão diz que o foco está nas pessoas. Deus não age nas coisas, porque Deus não é manipulador de coisas. Deus não está diante de um tabuleiro de xadrez e está colocando as peças e organizando as coisas para cooperarem com aqueles que o amam. Deus, diante desse tabuleiro que está posto, porque a vida é esse tabuleiro que nós vivemos aí, nós entregamos esse mundo para o inimigo de nossas almas e o que nós temos é o que nós temos. Essa é a vida. Mas, diante da vida, do jeito que ela é,
E diante de todas as circunstâncias, Deus coopera nas pessoas para produzir e para trazer à existência o bem que Ele quer. Deus está agindo em você, meu irmão. Está agindo na tua família, meu irmão. Está agindo em mim. Porque quando Ele me dá o diagnóstico de sim, tem um detalhe aí que acontece a cada 600 nascimentos. Tem um detalhe aí. Eu vou trabalhar com a oração para que o detalhe suma. Mas quando o detalhe não sumiu e eu tenho no colo, eu tenho que ressignificar as questões na minha cabeça. Deus não agiu nas coisas para que as coisas fossem diferentes. Mas Deus está agindo em mim para que eu seja diferente diante da circunstância que agora eu tenho que encarar, e tenho que viver, e tenho que trabalhar para vencer. E Ele vai cooperar juntamente com aqueles que o amam. Ele não vai mexer no tabuleiro. Ele vai mexer em mim, que estou no tabuleiro. É como se eu recebesse na porta, e houve um tempo em que eles batiam na porta. Hoje eles deixam na caixa do correio. Mas eles batiam na porta e é assim que eu vejo. Bateu na porta, Rubens, vai atender. Aí eu vou atender. Abro a porta. Chega o envelope. E eu digo, e aí, Senhor, o que eu faço? Não parece bom, urgente. E ele coloca a mão no meu ombro e diz assim: vamos, Rubens, eu estou contigo. Vamos abrir juntos o envelope. Eu estou contigo. Você quer abrir? Quero, Senhor, eu preciso abrir. E você quer que eu participe disso? Ou você quer fazer sozinho? Quer fazer do seu jeito? Quer atuar na tua sabedoria? E aí eu estou num momento de escolha. Ou eu faço sozinho, ou eu digo, sim, Senhor, eu quero que o Senhor participe disso comigo, abra junto comigo. Então a gente se senta. Só eu e ele. E a gente abre o envelope. E aí, fatalmente, as lágrimas vão vir. O desespero pode ser que venha. A angústia pode ser que venha, ou normalmente vem. E aí ele vai dizer, eu estou contigo. Porque quando você passar pelo fogo, eu estarei contigo. E pelas águas, eu também estarei contigo. E quando passar pelo vale de sombra de morte, eu também estarei contigo. E quando estiverem caindo 1000 ao seu lado, 10.000 à tua direita, eu também estarei contigo. Mas você pode escolher estar comigo, me convidar para estar contigo na tua situação, ou você pode caminhar sozinho. O que é que você escolhe? E aí, uma vez que eu leio essa notícia ruim, eu divido com o Senhor a respeito, e sentado, e aí eu interpelo o Senhor, e aí, Senhor, o que é que o Senhor vai fazer para mudar essas coisas? E ele me responde, não, eu não vou mudar as coisas, eu vou mudar você. Eu vou mudar você para você enfrentar a situação que agora está posta. Eu vou mudar você para que você consiga enfrentar com sobriedade, com serenidade, com resiliência a situação que está posta. Eu vou mudar você. E aí, o versículo 29, ele me diz que o Senhor tem propósitos para mim. Ele me diz que eu tenho
destino. Olha o que ele diz: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. O propósito do Senhor não é transformar as coisas, porque o Senhor não é manipulador de coisas. O Senhor é transformador de pessoas. E o que Ele quer fazer comigo é transformar a mim e a você na imagem e semelhança do seu Filho. Porque Ele diz que, a fim de que seja Jesus o primogênito de muitos irmãos. O Senhor, Deus Pai, não quer ter um único filho. Jesus é o primogênito, mas de muitos filhos que são semelhantes ao primogênito. Então, quando eu leio esse texto, eu vejo que o Senhor vai agir em qualquer que seja a situação que eu esteja vivendo, vai agir em mim para transformar a mim, porque Ele tem um propósito para mim. Tome isso para você. Tem um propósito para mim, para transformar-me à imagem e semelhança do seu Filho, para que todos nós sejamos irmãos, dos quais Jesus é o primeiro de toda uma geração de homens e mulheres semelhantes ao Criador. Esse é o propósito. Em todas as circunstâncias, Ele está agindo nas pessoas, não nas coisas. Deus não manipula coisas, Deus age e transforma pessoas. E Ele continua dizendo, versículo 30, e aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também os glorificou. Louvado seja o Senhor, aleluia. O Senhor tem reservado para mim a glorificação, para mim e para você que já fomos justificados. Estamos num processo de santificação, para um dia sermos glorificados, como Ele também receberá a glória. Nesse momento, Jesus se recusa a sentar-se à mesa com esse monte de lugar vazio ainda lá. Um dia esses lugares estarão preenchidos por cada um de vocês, que o Senhor predestinou para estar lá. Todo o homem e toda a mulher, todos os seres humanos são predestinados para estar lá. Mas aí eu escolho, eu quero tocar sozinho ou eu quero tocar acompanhado de Deus? Acompanhado pelo Senhor Espírito Santo, Deus conosco. O que eu escolho? Como eu vou tocar? A vida não está sob os nossos controles, sob o nosso controle. Mas Deus está contigo e comigo diante da vida que é a vida. Então, não adianta você ser dizimista. Não adianta você dizer que é filho do rei. Eu sou filho do rei. Não adianta você dizer que para o filho do rei está reservado gozar de todas as coisas boas desta terra. Não adianta você dizer que o seu pai é dono do ouro e da prata. Não adianta você determinar. Porque a vida é a vida. A vida a gente vai continuar ouvindo essas coisas que a gente tem nojo. Todas as vezes que a gente liga a TV e ouve o rádio. A política não vai melhorar. Depois dessa crise virá outra. Depois dessa pandemia virá outra.
Depois dessa série de homicídios e acidentes e dificuldades, haverão outras. É uma visão pessimista? É uma visão realista. E sem Deus, essa visão, ela me leva para o desespero. Desespero. Mas com Deus, sabendo que em todas as circunstâncias Deus age em mim para cumprir o seu propósito em mim, então eu vivo com esperança. Eu vivo com esperança porque eu vejo oportunidades de ser tratado em algum aspecto da minha vida diante de uma circunstância ruim. E sabe um detalhe importante que as situações ruins têm para nós? É nos colocar de joelhos. Há pouco a minha sogra mandou um link, às 9 horas da noite, um dia desses aí, no meio da semana. Estamos orando aqui, Rubens, entre nessa live, porque nós estamos orando pela família de um artista aí da nossa igreja que faleceu e o seu irmão também está em uma situação que vai ser entubado e a família está muito apreensiva e nós estamos orando. E aí a Damares foi entrar lá na live, já tinham 1000 pessoas e não cabia mais gente. E aí foi entrar lá na transmissão no YouTube, tinha mais de 5.000 pessoas acompanhando, orando. Porque as situações ruins nos colocam de joelhos e transformam a nossa vida. O Senhor não vai transformar, quase que em todas as circunstâncias, Deus não vai transformar as coisas. Pode ser que você olhe as coisas diferentes, mas o Senhor não transformou as coisas, Ele transformou você. Isso me faz, às vezes, pensar que tem muita gente que vai dizer assim, olha, tem vida que dá certo e vida que dá errado. Como assim, Rubens? Tem gente que nasce num lar que tem abundância de alimento, que vai para boas escolas, que tem acesso às universidades públicas, que nasce num país onde existe liberdade, igualdade, fraternidade, que nasce em condição de ter acesso a plano de saúde ou a um sistema público de saúde que funcione 100%, que te dê acesso a tratamentos que hoje só os ricos têm acesso. E vai crescer e não vai ter dificuldade nenhuma. E outros vão nascer num lar paupérrimo, onde cada dia é matar um leão para viver. E aí você vai dizer, olha, tem vida que deu certo e vida que deu errado. E se isso é o propósito de Deus para as pessoas, eu estou falando de um diabo, não de Deus, com todo respeito, com todo respeito. Mas essa é uma leitura equivocada do leitor, não da Bíblia, não de Deus. Existe gente que deu certo e gente que deu errado. Diante das possibilidades que Deus colocou diante de transformar a vida dele. Naquela salinha de vidro ali, eu tive muita oportunidade. É uma pena que a gente ainda está afastado, mas muita oportunidade de ouvir relato de gente que tem que lutar todos os dias para manter com dignidade os seus filhos, vendendo as suas pequenas coisas, lutando com o marido lutando de joelhos com o marido, tá? Lutando de joelhos com o marido. E entregando para o mundo filhos com dignidade. Entregando filhos com dignidade para o mundo.
diante de todas as adversidades, porque entendeu que o Senhor não vai mexer nas coisas, mas todos os dias mexe na pessoa, para transformá-lo e transformá-la na imagem do seu Criador, do seu Deus. Todos os dias. E é uma alegria para mim ouvir essas histórias de gente que inspira a minha fé. Quando eu vou para Hebreus 11, eu encontro a história de muita gente que se deu muito mal na vida, que foi morto à espada, que teve que peregrinar tantos anos no deserto, sofrendo as dificuldades do deserto. Gente que teve que experimentar, levar o seu filho quase à morte, mas um sofrimento ali emocional tamanho. Gente que se eu for contar a vida, gente que se deu mal. Mas sabe o que a Bíblia diz? Eu faço questão de ir lá. Hebreus 11, 39 ou 38 diz que o mundo não era digno desses homens e dessas mulheres. O mundo não era digno desses homens e dessas mulheres. Viveram com dignidade o mundo a despeito das circunstâncias. Deus não é manipulador de coisas. Deus transforma pessoas. Eu oro hoje para que, diante das oportunidades que Deus apresenta na sua vida, sejam elas boas ou ruins, você agarre o envelope e agarre o Deus que está ao seu lado, ao seu ombro, ou você ao ombro de Deus, para você atravessar, seja qualquer as circunstâncias, e experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus ao transformar a sua vida para atravessar a circunstância com serenidade, com sobriedade, com clareza, com realismo, com esperança, com resiliência. E que você seja um homem e uma mulher segundo a imagem de Deus, segundo o propósito de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Amém.
Amém. 2 Coríntios 4, versículo 16, diz assim, 17 e 18. Por isso não desanimemos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Assim, fixemos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Bom Pai, obrigado por Tua palavra. Obrigado por trazer esperança para nós em meio a momentos de grandes incertezas, de grandes dificuldades para alguns em especial, Senhor. Obrigado pela esperança de Teu Filho, Jesus Cristo, morto, mas ressuscitado, Senhor, e que vive hoje e para todo sempre, Senhor. Que tenhamos resiliência diante das nossas dificuldades, que tenhamos sobriedade para encarar de frente, Senhor. Que tenhamos a humildade, sejamos vulneráveis para dividir com pessoas que não venham com futilidade, Senhor, mas que sejam aqueles que são constantes, que sejam espirituais, que tenham uma palavra de conforto, mas uma palavra de conforto segundo a Tua orientação, Senhor. Que sejamos, talvez, esse ombro para ser estendido àqueles que estão em grande sofrimento, Senhor. Dá essa oportunidade para nós quando assim for necessário, Senhor. E que, dia após dia, tenhamos essa bendita expectativa de Te reencontrar e de viver a Tua santa presença, Senhor. Não mais agora com essas debilidades, deficiências, mas como filhos e filhas, segundo a imagem e semelhança do Teu Filho primogênito, mas não único, Senhor. Nos reserve para esse reino que em breve virá. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.